Olá, ouvintes das Irmãs à Obra. Muito feliz de ter você aqui ouvindo esse podcast. E esse episódio tá especial demais, porque a gente vai falar sobre um tema que tá muito em alta nos dias de hoje, que é a alimentação. E o porquê que a alimentação e como, né, ela influencia nas nossas decisões todos os dias. Além de, enfim, toda a performance, né, que tá totalmente ligada à alimentação. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe uma pessoa aqui incrível. E eu vou ler um pouquinho sobre ela para que você também conheça um pouco mais. O nome dela é Marília Spiller e ela é nutricionista aqui em Criciúma. E ela é bacharel em Direito e nutricionista clínica funcional desde 2018, especializada em emagrecimento e saúde digestiva. Seja muito bem-vinda à nossa mesa, Marília. A gente está muito feliz de ter aceito esse convite, de estar aqui conversando com a gente sobre esse tema. E quero que você fique à vontade nesse nosso bate-papo, nesse podcast. Na mesa também tá a Paty, minha irmã, minha companheira, né? De mesa. Exatamente. E seja bem-vinda, Marília. Muito obrigada, né? Queria agradecer o convite de vocês. É uma honra estar aqui, um prazer enorme. Eu acompanho vocês, a gente é meio parente, né? É importante falar. É importante falar. Então, admiro muito as duas, tá? De verdade, vocês sabem disso, eu já falei isso pra vocês, né? E, enfim, eu espero contribuir à altura aqui do programa de vocês, né? Para trazer informações importantes sobre um assunto que eu adoro, né, que não deixa de estar vinculado com a minha vida pessoal também, né, porque a nutrição me transformou no que eu sou hoje, né, então, muito legal o tema e muito bom estar aqui. O primeiro agradecimento é a gente conseguir um espaço nessa agenda, né? Porque Meu a gente Deus. só vê naquele Instagram, gente, a agenda tá fechada, a agenda tá fechada. Conseguir um espaço para estar aqui nessa mesa no podcast já é o nosso primeiro presente. Ai, gente, velho, Marília. é um prazer enorme, né, com Que certeza bom. eu abriria uma brecha aí na minha agenda louca pra estar aqui com vocês. Que Obrigada. bom, muito obrigada. Antes da gente entrar no tema, né, falar sobre a nutrição e a performance, quando a Rê te apresentou e falou do direito, óbvio que as nossas ouvintes devem estar com ponto de interrogação. Como assim, direito, depois nutrição? O que Tudo a ver, aconteceu, né? E no nosso último episódio, a gente falou sobre transição de carreira, que foi com a Clau. Então, se a gente puder começar dessa forma, o que aconteceu nessa carreira, né, do direito para nutrição? Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá nos ouvindo. Muito legal falar sobre isso, né? Porque eu disse, a nutrição me transformou no que eu sou hoje, né? Então, até aproveitando já até o próprio tema, né, da nossa conversa, a nutrição influenciando na performance, no trabalho, né? E foi exatamente isso. Então, eu me formei em Direito, trabalhei um período na área, eu trabalhei no Ministério Público. Durante a faculdade, eu fiz estágio com a juíza também. Então, eu sempre trabalhei nesse ambiente de fórum, né? E nessa época, eu comia muito mal. Eu era gordinha, né? Vocês sabem um pouco da minha história. Eu pesava, eu cheguei a pesar quase 80 quilos, né? Então, nessa época do direito, eu era extremamente frustrada com as minhas escolhas que eu tinha feito para aquele momento, né? Naquele momento na minha vida. Então, quando eu saí do direito, assim, né? Quando eu me coloquei pra fora, eu disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida, né? Eu não gosto disso aqui. Esse ambiente de fórum, de processos, não era algo que me trazia felicidade. Eu nunca tinha me sentido completa. Eu não gostava. Então, aquilo gerava um ciclo vicioso, né? Então, a minha ansiedade por estar infeliz com a minha carreira me fazia comer. E aí, quanto mais eu comia, mais ansiosa eu ficava, mais cansada eu ficava, mais frustrada eu ficava. Então, acabou que virou um ciclo vicioso que foi fazendo com que eu ganhasse muito peso aí ao longo destes anos, né? E aí, quando eu decidi que eu ia, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou estudar para concurso, o que eu vou fazer? Meio que tirei um ano meio que sabático, digamos assim, para pensar o que eu ia fazer. A primeira coisa que eu fiz foi ir no médico. Era começo de ano, lá, acho que era 2014, se eu não me engano. O que eu vou fazer da minha vida? Fui no médico, fiz exames, estavam todos alterados. Nossa. Aí cheguei pro médico, mas o que estranho, né? Meus exames alterados. E ele, tu estás gorda? Tu é gorda? Nossa, opa! Juro pra vocês que 2014, falou exatamente não existia tantos processos. Estás gorda, por isso que teus exames estão alterados, você precisa perder peso. Gente, aquilo caiu assim, ó. Na hora eu queria um médico, né? Mas hoje eu agradeço, sabe? Foi meio que um chacoalhão.
E a partir daquele momento, ao invés... gente, não sigam esse exemplo, tá? Eu não procurei uma nutricionista. Eu comecei a estudar em casa sobre nutrição. Olha. Eu sentei na frente do meu computador, ao invés de estudar direito, assuntos sobre, né, direito, enfim, eu comecei a estudar sobre nutrição. E aí foi me despertando uma vontade. Eu dizia, gente, eu amo isso aqui, que coisa legal, que coisa boa. E aí eu lembro que naquele ano, de março, abril, que eu comecei a cuidar da minha alimentação e cuidar de mim, eu lembro que naquele primeiro ano eu já tinha perdido uns 14 quilos. Nossa. Sozinha, fazendo exercício físico, obviamente, cuidando da minha alimentação. E aí eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe em 2015 e falei assim, ó, eu quero fazer outra faculdade, pai. É óbvio que tu não vai fazer outra faculdade. Eu precisava da ajuda deles, obviamente. Né? Eu ainda não tinha condições financeiras de me bancar sozinha. Gente, foi trabalhado na mente deles para eles entenderem que realmente aquilo estava me trazendo felicidade, era aquilo que eu queria fazer. E aí eles foram lá apostar em mim mais uma vez, e aí eu comecei a fazer faculdade de nutrição em 2015, me formei em 2018, e ao longo da minha faculdade inteira eu perdi 25 quilos. Nossa, tá? Então, eu Deus. passei por um processo sozinha, eu digo sozinha porque não tive a ajuda de outro nutricionista, mas tudo que eu estudava eu tentava aplicar em mim, né? E aí eu disse, gente, eu preciso ajudar outras pessoas a conseguir o que eu consegui, né? E aí foi quando eu tive certeza de que eu estava realmente na profissão certa. Uau, que legal. Então essa é a minha história, assim, Muito e traz também sobre isso, né? Naquela época eu era gordinha, eu era infeliz, eu não tinha energia pra nada, a minha vida era comer, gente, eu comia muito mal. E aí ali imagina, eu já tinha 27 anos quando eu iniciei a faculdade de nutrição. E legal, porque o último podcast que a gente fez, a gente falou sobre transição de carreira após os 30, né? E a gente falou muito sobre esse tema, assim, né? Quando a gente tá numa profissão que a gente não se sente bem, aí a gente muda essa profissão. E claro, passou provavelmente por vários momentos que tu pensou, será que eu estou no caminho certo? Será que eu fiz a decisão certa? Mas hoje a gente te vendo, percebe claramente o amor que tu tem pela profissão, né? Muito. Então tomou realmente a decisão certa. E na época, gente, não foi só difícil convencer os meus pais, né? Imagina, eu já tinha 27 anos, vai trabalhar, vai se virar, pelo amor de Deus, teoricamente, né? A vida já deveria estar começando a se resolver, né? Exatamente, eu já deveria estar aí casando, tendo filho com a profissão, né? Segundo a sociedade. Mas não, aí eu lembro que assim, ó, ninguém me apoiou. Não teve um amigo que disse, não, vai lá, com certeza, vai dar bom, vai... Não, gente, as pessoas vão dizer assim, ó, tu é louca, tu tá louca, bota a bunda na cadeira, vai estudar pra um concurso. Nossa. E eu disse, não, gente, eu não gosto. Eu tinha plena certeza que se eu continuasse no direito, eu ia ser uma fracassada. Nossa. Era essa a sensação que eu tinha. Eu via minhas amigas crescendo, ganhando dinheiro, né, já se estabilizando profissionalmente. Eu dizia, gente, eu não vou conseguir isso, eu não vou ter isso, né? Então, eu era extremamente frustrada e me sentia, né, uma fracassada. Nossa. E hoje é completamente o oposto, né? A gente se encontra realmente na profissão. Marília, a gente percebe que emagrecimento e nutrição tem uma relação, mas não é só isso, né? Então, o que a gente percebe, né? A nutrição, na tua história, te transformou também até mentalmente, né? 100%. Como que funciona essa relação da nutrição versus... que não é emagrecimento, é mente? Então, quando a gente pensa em alimentação, né, em uma base alimentar saudável, a gente tem que ter em mente que é através da alimentação que a gente consegue ter disposição, né, que a gente consegue ter performance, que a gente consegue ter desempenho para todas as atividades da nossa vida, né? Eu faço esse gancho do passado. Gente, naquela época eu não tinha energia para viver, sabe? Eu dormia mal, eu tinha ansiedade. Tudo isso... Gente, eu vou fazer um gancho daí com a parte de saúde também. Sim. Eu vivia com infecção urinária. Pelo menos eu tinha episódios de crises de infecção urinária, no mínimo 3 a 4 vezes por ano. Nossa. De ter que tomar antibiótico, ir para o hospital, de quase ter tido uma pielonefrite, né? Por conta da minha alimentação. Quando eu saí desse cenário... Quando eu mudei a minha alimentação e mudei a minha vida, eu não tive mais infecção urinária, eu não tive mais ansiedade, eu não tinha mais aquele cansaço que parecia que me consumia,
né? Então, a gente consegue ver que o poder da alimentação em realmente nos tornar pessoas mais dispostas, com mais energia, com mais lucidez para trabalhar e tocar a vida, né? Tanto que eu passei de ali, né, dessa época que eu trabalhava no fórum, eu trabalhava 6 horas, 7 horas por dia, passei a trabalhar 12, 13 horas por dia, cansada, ok? Porque a rotina é cansativa, mas eu chegava ao final do dia bem, dormia bem, conseguia relaxar, porque tu sabe que é um cansaço da rotina, e não um cansaço por falta de energia, que tu não tem nutriente no teu corpo, né? Então, a alimentação, quando a gente fala também em doenças, ela é base de tratamento para todas as doenças. A gente pode até às vezes ouvir um profissional médico dizer, não, mas a alimentação não vai ter influência. Vai ter sim. A alimentação é base de tratamento para toda e qualquer doença e eu sou a prova viva disso. Porque eu só fui me dar conta do poder da alimentação de fato quando eu parei e pensei assim, ó, gente, eu não tive crise de infecção urinária esse ano. E na época, nenhum dos médicos que eu fui falou pra mim, ó, tua alimentação pode estar interferindo no teu intestino, que tem uma conexão com a microbiota vaginal e isso pode estar te causando essa infecção. Não, nunca, ninguém me disse isso. Eu fui entender isso depois que eu comecei a trabalhar na área, né, e aí puxando também um pouco pro meu lado, né, que é do trato gastrointestinal, que é a minha especialidade, e a gente vê que tudo tem relação, tudo está conectado. Dizem na neurociência que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então faz muito sentido. Eu colocaria ele bobear até como primeiro. Cada um na sua perspectiva aqui na mesa, né? Marília, a pergunta da Rê foi muito importante, né? Eu acho que a tua resposta, ela traz uma reflexão, principalmente na psicologia a gente estuda muito a pirâmide de Maslow, né? Provavelmente quem tá ouvindo a gente já ouviu falar também. E ele fala que a base da pirâmide, uma coisa muito antiga, é as necessidades fisiológicas de alimentação, de sono, de tudo isso, né? Até quando a gente fala da psicologia social, isso é um debate, né? Porque tem, dependendo da classe social, as pessoas não têm acesso a uma nutrição adequada, né? E aí, como que a gente cobra o segundo nível, né? De segurança, de autoestima, de realização, quando tu não tem nem a tua base muito adequada, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer é assim... todas as empreendedoras que estão nos ouvindo hoje estão numa correria, né? Então, fazendo o que a gente ama, a gente vive numa correria e às vezes é muito difícil encaixar uma rotina realmente nutritiva, né? Que consiga encaixar na rotina com recorrência. Um dia a gente tá num lugar, outro dia a gente tá no outro, numa reunião, enfim. Existe, assim, algumas coisas que tu coloca na clínica, né, no teu consultório para adaptar essa nutrição, porque, vou confessar, né, eu já fui em vários nutricionistas, né, e às vezes parece que eles querem entregar uma caixinha pronta, igual o ChatGPT, vai lá e faz isso, principalmente porque eu sou diabética, né, então isso era muito chato, assim. Como que tu lida com isso, assim? Como é que tu olha pra carreira daquela pessoa que tu tá atendendo? Como que tu adapta isso? Porque isso, pra quem tá ouvindo a gente, é muito importante. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todos os pacientes que me procuram, tá? O papel do nutricionista não é dificultar a vida do paciente, e sim facilitar, tá? Então, eu até agora tô para lançar um projeto, né, que eu tô desenvolvendo. Leve com Marília. O Leve com Marília, eu né? Botei esse nome, tá? Legal, né? Muito bom. E ele é justamente para isso, né? Para mostrar que a gente consegue ter uma alimentação simples, leve, descomplicada, sem precisar daquelas coisas mirabolantes que muitos profissionais acabam colocando ali na dieta do paciente e atrapalhando, né? Então, eu sou muito defensora do comida de verdade. O que é comida de verdade? É aquela comida que tu vai achar no açougue, na feira. É simples comer fácil, é simples, né? Então, colocar na rotina refeições que quando tu para num restaurante de buffet, no meio da estrada, tu consiga comer aquilo que tá lá, entendeu? É claro que, idealmente, talvez não seja um cenário ok pra te fazer sempre, mas eu uso uma frase também que o bom não pode ser inimigo do ótimo. Então, assim, não deu pra fazer o ótimo, vamos fazer o bom, né? Tá lá no buffet, eu tenho lá de opção um frango empanado e uma lasanha. Come o frango empanado. Era o ideal? Não, mas era o melhor que tu tinha ali, né, naquele cenário. Então, o nutricionista, ele não pode vir para atrapalhar a vida do paciente, ele tem que vir para
descomplicar, né? E tornar as coisas mais fáceis. É claro que tem pacientes como você, né, Paty? Tem situações mais específicas. Eu, como trabalho muito com pacientes de saúde digestiva, a gente sabe que são pacientes que vão ter, sim, uma certa limitação, uma certa restrição. Mas, mesmo assim, diante desse cenário, eu sempre falo, gente, é mais simples do que vocês imaginam, tá? Então, assim, é um pãozinho com ovo. Ai, não gosto de ovo. Um patezinho de frango, entendeu? Frango todo mundo tem acesso, todo mundo gosta, né? Ah, não deu pra... Vamos botar um suplemento proteico, que é fácil também, né? Vai lá, bate uma proteína na água, deu, bora. Vamos seguir a vida, né? E às vezes a gente nunca experimentou aquilo, né? Eu lembro na consulta contigo que a Marília falou assim pra mim, tu gosta de café? Nossa, eu amo café e tal. Toma como? Ah, com leite? Daí ela já me olhou, com leite? Então, tu não gosta de café? Tu falou assim pra mim, porque quem gosta de café não toma café com leite. Tem que ser com leite, sem adoçante, sem açúcar. Eu saí de lá assim, nunca. Não vou. E hoje eu não consigo tomar café com açúcar, nem com adoçante e nem com leite. Eu tive que tomar agora na gestação, porque daí o café às vezes podia prejudicar, mesmo descafeinado eu tinha umas cismas, mas não conseguia mais. Então, assim, acho que às vezes a gente se experimentar. Assim como a gente se experimenta no empreendedorismo, a gente arrisca, a gente testa, a gente erra, a gente volta atrás. Eu acho que a nutrição também nessa rotina é sobre isso, né? Exatamente, é aquilo que eu falo, né? A gente precisa testar as coisas, porque é muito fácil a gente já chegar no consultório também cheio de crenças limitantes. Isso eu não faço, isso eu não gosto, isso eu não posso, isso... Tá, mas peraí, vamos tentar, né? É igual treino. Ah, não, eu não gosto de treinar. Gente, não precisa gostar, precisa fazer, ponto, né? Boa. E aí, assim, mas eu não tenho horário pra ir. O exercício físico, ele tem que ser encaixado na tua rotina em um momento que é inegociável. Então, assim, aquele momento vai ser o teu momento do treino. Então, se tu não pode ir à noite, porque à noite tu trabalha até mais tarde, vai de manhã. Acordar, tu vai ter que acordar mesmo. Acorda lá uma meia horinha antes e vai fazer teu treino num horário que é inegociável. Então, tu não vai colocar mais nada naquele horário, né? E isso a gente vai fazendo com a alimentação também. Ah, não, mas isso aqui eu não gosto. Testa. Vamos tentar usar dessa forma, sabe? A gente também, eu não lido com crianças, né? Eu não trabalho com crianças, meu público é adulto. E eu sempre falo, na vida de adulto a gente acaba fazendo um monte de coisa que a gente não quer, mas a gente precisa, né? Pra crescer, pra evoluir. Então, incluir alguns hábitos também vão te fazer bem, né? Como um café puro. Eu sempre falo, gente, o café puro é o básico que a gente pode fazer pela nossa alimentação, né? Que se realmente tu fica ali colocando um leite, um açúcar, um adoçante, tu tá camuflando o real paladar daquele alimento, né? É igual com frutas, é igual com vegetais. Ai, vou colocar um molho lá, aí bota um molho hipercalórico, né? Acabou com a salada. Mas eu tô comendo vegetais. Pô, daí acabou com a salada, realmente, né? Então, assim, é se acostumar realmente com o paladar daquelas coisas, né? Mas a gente tem algumas estratégias, sim, que a gente pode incluir na rotina do paciente para fazer com que ele siga o plano alimentar da melhor forma possível. Talvez não vai seguir um 100%, mas fazendo um 80%, já tá bem bom. A questão é, né, por que a gente dá conta da agenda com o cliente e a gente não dá conta da agenda da academia? Né? Total. A agenda com o cliente é obrigatória, né? A agenda da academia. Tu sabe por quê? Prioridades, tá? Eu sempre falo também para os meus pacientes, eu lembro que a gente teve uma conversa sobre isso, Rê, uma vez numa consulta. Eu falei pra Rê o seguinte, a gente tem que parar com a ideia de que a gente vai ser 100% em absolutamente todas as áreas da nossa vida, né? Alguma coisa sempre vai falhar, não tem como nós sermos 100% perfeitos em tudo. Mas, se tu estiver dando o teu melhor, tu vai ter aquilo como se fosse um 100%. Então, por exemplo, eu sou mãe, eu tenho meu marido, eu tenho a minha casa, eu tenho meu trabalho, eu treino, eu me alimento bem, tenho outras atividades que eu faço extra, né? Tu acha que eu vou ser 100% em tudo? Não. Tem como, né? Mas eu tô dando o meu 100% para aquilo. Então, quando a gente meio que tenta dar o 100%, mesmo que o resultado não seja um 100%, a gente vai estar dando o nosso melhor e aquilo vai ser o melhor pra gente. Entende? Boa. Então, não dá pra gente querer buscar uma perfeição que às vezes é inalcançável. Não existe, né? Mas tu tá dando. Então, quando tu começa a colocar num patamar de igualdade a tua família, teu trabalho, a tua alimentação, teu treino, tu vai dar um jeito de fazer. Mesmo que não vai estar 100%, mas tu vai dar um jeito de fazer. Semana passada eu não consegui treinar todas as vezes que eu queria, né? Mas fui. Então fiz lá o meu 80, né? E já foi pra mim
o 100% que eu poderia fazer. 100%, tá? Então é isso. E lembrar também, né, que é uma coisa que a gente já falou em outros episódios, que a gente precisa estar bem para nossa empresa, para estar bem para os nossos clientes. Então, é uma coisa que eu e a Paty passamos um pouco antes, né, do final da tua gravidez, que é ir pra academia todo dia meio-dia. A gente decidiu, né, vamos pra academia todo dia meio-dia. E o colocamos na agenda. É meio-dia. Da meio-dia a 1h30, a gente tem o nosso tempo. E lá a gente vai largar os celulares. A gente tinha esse movimento de chegar lá e ainda ficar resolvendo o problema meio-dia. E o nosso personal dizendo, larga o celular, larga o celular. Eu vou confiscar o celular de vocês, eles diziam. Porque a gente tava lá estressadíssima. Imagina. Terminar o exercício e passar o celular pra outra. Vai respondendo aí. Era isso. E a sensação A sensação é que a gente não fazia bem o exercício. A gente tava estressado no momento que era pra nós. Não desliga, né? Não desliga. E aí, hoje, eu falo assim, ó, inegociável meio-dia pra mim. Do meio-dia a 1h30 eu vou estar na academia, depois vou almoçar, venho, e aí eu vou estar bem pra responder os profissionais, pra responder cliente. E as pessoas precisam pensar nisso com relação à alimentação também. 100%. Né? Tem uma coisa que a gente fala muito, inclusive eu tava falando isso hoje com a Jéssica, que é a nossa coordenadora, que o quanto o nosso corpo fala por nós, assim. E eu vejo isso muito também nessa situação, tirando eu como base, né? Quando que é o momento que aí a gente, como empresária, sente que é o momento de, opa, o nosso corpo tá avisando alguma coisa aqui e eu preciso mudar a minha alimentação ou a minha rotina, né? Quais são as maiores que tu no consultório vê, sintomas que a gente sente que tá na hora do alerta, assim, sabe? Deu o alerta, agora tá na hora de procurar alguém. Isso que tu falou que o corpo fala é muito verdade, tá? E o corpo realmente dá sinais. A gente aqui se faz de louco. Não posso parar, tenho que continuar. O corpo, ele sempre vai falar alguma coisa. Então, quando tu começa a ter dores de cabeça todos os dias, ou quase todos os dias, aquele cansaço que é o além da rotina, né? Que tu já não tem mais vontade de fazer as coisas, tu pensa assim, eu tenho que ir lá fazer isso, mas eu não tenho energia, eu não tenho vontade. Isso já é um sinal de que teu corpo tá dando um alerta, né? A parte digestiva, gente, tá sempre ali, a gente que ignora, né? Então, é o comer muito rápido, o sugar os alimentos ao invés de mastigar pausadamente. Aí a pessoa come e diz assim, nossa, parece que eu comi horrores, aquela comida que fica entalada no estômago o restante do dia. Por quê? Porque não teve uma mastigação adequada. Porque tu parou pra comer, mas tu tava com o teu celular na mão, em cima do computador, falando com alguém numa reunião, né? Então, isso tudo vai impactar numa digestão ineficiente. E aí tu começa a perceber uma alteração no padrão evacuatório. Aí eu falo pro pessoal, pode falar cocô? Pode! Olha para os seus cocôs. O que tem naquele cocô lá? Como é que tá o teu cocô? Eu falo pro meu paciente. Ai, o meu cocô tem restos de alimentos. Não tá mastigando direito. Ai, o meu cocô tá de bolinha. Tá faltando uma alimentação com mais fibra, mais hidratação. O próprio cocô fala, né? E isso tudo é resultado do nosso estilo de vida. É resultado daquilo que a gente tá fazendo, né? Então, o corpo, ele dá sinais. Um sono agitado, o acordar no meio da noite do nada e começar a pensar e não conseguir voltar a dormir, né? Então, eu costumo dizer que trabalho é muito importante, mas a gente precisa cuidar da gente, né? Porque se a gente não cuida da gente, como é que a gente vai cuidar dos outros? Costumo sempre contar aquela historinha do avião, né? Aí, o que a aeromoça fala no avião, né, gente? Né? Se acontecer alguma coisa, despressurização, né? As máscaras vão cair. Você coloca primeiro em você, pra depois colocar no coleguinha do lado, né? Isso é a maior tradição do primeiro eu, e não é egoísmo pensar nisso, né? Boa. Primeiro eu para depois os outros, porque se tu não tá bem, como é que tu vai cuidar dos teus, né? Quando a gente tem família, principalmente. Então, a gente precisa sim estar atentos aos sinais, né? Hoje, as doenças estão aí, né? Puxando também para o meu lado, né? Pô, olha quantas pessoas jovens com câncer de intestino, né? Com câncer coloretal. Antes a gente falava em câncer coloretal, 60, 70, 80 anos a pessoa já estava morrendo. Não, hoje a gente já vê incidência de câncer coloretal em pessoas cada vez mais jovens, tá? E isso é um sinal de alerta. Por quê? Porque o que faz a pessoa ter um câncer de colo retal? Estilo de vida. Então, é muito estresse, pouca alimentação saudável, sedentarismo, né?
cigarro, bebida alcoólica, medicação. Hoje, pra tudo, a gente toma uma medicação. Nossa, sim. Ai. Pra ansiedade mesmo, a gente falou sobre isso. Nossa. Medicação pra Tudo é ansiedade. medicação. Meu Deus, como tá sendo? Tudo é medicação. Aham. E claro que existem situações que tu vai precisar da Sim, medicação. Medicamentos claro. salvam vidas. Mas aqui eu me refiro àquela pessoa que usa medicação pra dormir, depois tem que tomar uma medicação pra ficar acordada ao longo do dia. É a pessoa que tá tomando uma medicação pro trato digestivo, sendo que ela corrigiria através da alimentação. Exato. É aquela pessoa que tá tomando remédio pra dor nas costas, sendo que a academia resolveria o problema. Entende? Então, eu bato na tecla de as pessoas precisam olhar para o seu estilo de vida. Como que estão levando, como é que tá sendo esse estilo de vida? Vai te favorecer ter saúde ou vai te favorecer ter doença? Total. Né? E, mas hoje eu sou jovem. Gente, esquece isso. Vai chegar a velhice. Esquece A gente falava isso. pro nosso personal, né, Gui? Eu não quero ficar trincada, eu só quero levantar do vaso quando eu tiver 80 anos. Exatamente. Ter Quero levantar autonomia, bem. né? Quero levantar bem. Ter autonomia, exatamente. Isso que tu tá falando, né, Maria? Tem uma frase que me chamou muito a atenção nesse decorrer, assim, que é sobre nós que trabalhamos à frente de empresas, a gente tem muitos problemas para resolver, muitos desafios, e realmente a gente tá sempre ligada no 220, né? Mas dá sim para fazer exercício, dá sim para cuidar da alimentação, funciona. Eu paguei muito a minha língua agora na gestação, né? Porque com a diabetes já desde os 14 anos, nunca cuidava de nada, com a justificativa de que tava sempre na correria. Lembra muito bem do que eu falava, né? Lembro. Mas entre uma reunião e outra, não consigo, não sei como é que tá conseguindo, né? E aí aquela coisa assim, né? A gente tem muitos problemas, até ter um problema de saúde. Que aí a gente só tem um problema. Né? Então, assim, se a gente tiver consciência de que a gente não quer ter um problema de saúde, tantas outras coisas a gente vai fazer antes, né? E aí a pergunta é exatamente isso, assim, o que a gente pode começar a fazer agora? O que quem tá nos ouvindo pode começar a fazer agora? Porque daqui a pouco vai ser meio-dia e as pessoas vão almoçar Com o celular na mão, mas depois do podcast não. Dicas, pelo amor de dicas. Deus, pessoal. O básico, tá? E às vezes a gente fala muito, né, na internet mesmo, né? De, isso, aquilo, suplemento, aquilo. Gente, o básico, tá? O básico, pra gente ter mais saúde, pra gente prevenir doenças. O que é o básico hoje em dia? Comer vegetais, tá? Isso é o básico. Boa. Gente, quando a gente come vegetais, a gente está automaticamente alimentando bactérias positivas, né? Bactérias benéficas do nosso intestino. E isso faz com que elas produzam substâncias que são extremamente benéficas para a nossa saúde. Bactérias que estão no nosso intestino não estão lá só para fazer peso, tá? Não sei se vocês sabem, mas 2 quilos do nosso peso total são de bactérias que a gente tem no intestino. Sabia, Mentira! Não dá pra tirar esses dois. Não, São benéficos. Não, elas são benéficas, elas trazem muitos benefícios para nossa saúde, tá? Então, cuidar desse microbioma é cuidar da nossa saúde, tá? Então, hoje, a premissa básica, se perguntarem para mim o que é mais importante a gente fazer hoje para ter saúde, é comer vegetais, tá? Então, vegetais, eles são digeridos e transformados em fibras, né? Fibras a gente não absorve, nosso corpo não consegue absorver, mas essas fibras servem de alimento para esse riquíssimo microbioma. E a gente já sabe que 75% da nossa imunidade está no nosso intestino, né? O nosso intestino, essas bactérias, quando estão bem alimentadas, elas produzem substâncias, como eu falei, como serotonina, butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, que vai impactar em vários âmbitos da nossa saúde, tá? Então, assim, é muito importante a gente ter um intestino saudável. E para ter um intestino saudável, não é só fazer cocô bonito, tá? É tudo isso que ele produz, né? É tudo isso que ele produz, né? Tudo isso que ele gera, né? Todas as doenças começam pelo intestino. Isso é importante a gente falar. Todas as doenças começam pelo intestino. Isso é fato, tá? Então, se a gente não tem uma saúde intestinal em dia, a gente não vai ter saúde, tá? Então, comer vegetais é o básico. Então, a gente pode, fácil, incluir porções de vegetais no almoço e jantar. Frutas também, indispensável, né? Mas a fruta talvez você não vá consumir uma quantidade tão grande quanto os vegetais, mas é importante sim incluir elas na rotina. A hidratação, né, gente, sem dúvida. Exercício físico indispensável. Não tem que querer, não tem que gostar, tem que fazer, tá? Eu digo assim que a musculação principalmente, né? Ela não é algo que tu precisa... mas eu não gosto... Não, gente, não tem... Ela vira requisito básico para a vida. E a gente vai perceber muito a importância de músculos fortes. Não tô dizendo para ficar bombada e definida, mas
ter uma estrutura muscular fortalecida lá na menopausa vai ter um impacto absurdo na nossa saúde, tá? Então, isso é o básico que a gente pode fazer. Vai almoçar hoje? Vai no buffet? Gente, dispensa um pouquinho lá a parte das massas. É fácil. Pega um arroz, pega um feijão, pega uma proteína e a metade do prato de salada. Vegetais cozidos, enfim, folhosos. Já vão estar fazendo aí um benefício enorme para o nosso corpo, né? Eu sempre falo assim, quando vocês forem comer, se perguntem, a minha microbiota vai gostar disso ou não? Boa. Não é você, Não é meu paladar. Pensa assim, vocês estão alimentando seus bichinhos internos, né? Então, quanto mais verde, mais nutritivo, mais vegetais, mais comida de verdade, mais impacto positivo vai ter na minha saúde, tá? Isso, então, legal. assim, é mais simples do que a gente imagina, gente. Não é tão difícil. E vou fazer um adendo, né? Experimentar também, né, Marília? Óbvio. Porque tem muita gente que fala, eu não gosto de brócolis. Eu não gosto disso. Mas assim, não experimenta aquilo. Não. E eu tiro por experiência, né? Eu até trouxe pra ti na consulta. Melão era uma fruta que eu não tinha o costume de comer. E assim, e as pessoas me perguntassem, tu gosta de melão? Não. Mas também nunca comi. Nunca comi também, né? Se eu comi foi quando era criança, assim. Uhum. E aí veio o Léo, assim, comprou um dia, eu falei, vai na fruteira comprar uma fruta pra gente. Ele trouxe meio melão. E eu disse, meu Deus, eu nem como isso aqui, eu não sei nem como cortar, juro. Eu falei assim, não sei nem como cortar um melão. Ele, não, corta que eu gosto, tá. Fui lá, cortei esse melão e comecei a experimentar o melão. Virou meu vício o melão agora. Entendeu? E eu disse assim, aí eu falo, né, às vezes a gente tem nosso paladar adulto, mas ele é infantilizado. Porque a gente diz que não gosta de uma coisa que a gente não experimenta de novo. Às vezes tu experimenta uma vez na tua vida, mas era outra fase. E também mudar a forma de preparo, Também, né? boa. Às vezes tu tá lá, não gosta de brócolis, mas aí faz lá aquele brócolis na água, cozido. Tenta fazer um brócolis na manteiga, né? Boa. Com um fiozinho de azeite de oliva, bota ele cru na panela. Ele vai fazer aquele tostadinho do fundo, faz assado, ele muda o gosto. Marília, mas perde nutriente. É melhor comer assim do que não comer. Come! Não importa o jeito que tu vai fazer, o importante é comer. Mas é melhor no vapor, né? Gente, eu volto a falar, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Boa. Se te apetece comer eles assados, feitos ali na manteiga, toca a ficha. O importante é colocar pra dentro, é comer, né? E pra quem tá também em processo de emagrecimento, né? Pra quem tá tratando doenças, o consumo de vegetais é extremamente importante, né? Ali tem fitoquímicos, tem antioxidantes, tem as fibras que ajudam na saciedade. Então, vão impactar o quê? Em menos fome ao longo do dia. Boa. Então, vegetais ali, gente, é a base da nossa alimentação, tem que ser vegetais. E aí, falando de um tema agora que é bem comum na nossa área do empreendedorismo, e principalmente a gente aqui do escritório, tá? Eu vejo esse movimento acontecer muito aqui. É o bendito café. Nossa. Temos várias pessoas viciadas nesse café aqui dentro. Ai, gente, é bom, né? Ah. Um negocinho bom. Olha, todo mundo Tá concordando. concordando. É bom, café é bom. E aí, assim, só que é realmente, assim, um café em muita quantidade, assim. Tanto que a gente tem uma cafeteira gigantesca, às vezes acaba no meio do dia. Vamos tirar a cafeteira da empresa. Opa, viu, galera? Aí vai ser cancelada. Bravo comigo. E, assim, queria entender isso, né? Porque tem gente que fala, o café não tem problema, só não pode tomar depois das 3. Aí tem gente que fala, não, o café é bom descafeinado. Queria entender melhor o café e o impacto dele no nosso dia a dia. Perfeito, excelente pergunta. Assim, eu vou tentar trazer explicações para meio que todos os tipos de público, né? Qual é o problema do café? A cafeína. Tá. O problema do café é a cafeína. Porque se a gente for pegar pelo café em si, ele é extremamente nutritivo e benéfico. Principalmente quando a gente usa um café bom, de qualidade, com uma torra boa, um 100% arábica, né? E não aqueles cafés mais misturanças, digamos assim, tá? Que nem tem café às vezes. Que nem tem café, né? Só tem coisa que tu toma, tem gosto de queimado. Então, um café bom, ele tem sim a sua parte benéfica, né? Tem compostos antioxidantes lá que vão trazer benefícios sim para nossa saúde. Então, qual é o ponto? A cafeína, tá? A cafeína, para quem tem, por exemplo, uma gastrite, uma esofagite, para quem tem uma úlcera, né? A cafeína é irritante de mucosas. Então, passando pelas mucosas, ela vai causar uma certa irritação, tá? Então, são um público, né, que eu digo assim, vão ter um pouquinho de parcimônia, então, o consumo. Para os meus pacientes, o que eu libero? Um cafezinho pela manhã, normal, com cafeína, tudo certo.
Se quer continuar tomando ao longo do dia, passamos para um descafeinado. E aí, o que é importante também a gente saber do descafeinado? Não pode ser qualquer descafeinado. Tem que ser um descafeinado em água, tá? Porque normalmente esse processo de tirar a cafeína do café, eles usam solventes químicos. E aí fica extremamente prejudicial. E aí tem já marcas que fazem isso com água, tá? Então, para gestantes, por exemplo, é o que eu indico, tá? Um descafeinado também com parcimônia, mais um descafeinado em água, tá? E aí também puxando para a parte intestinal, o excesso de cafeína também não é interessante para o intestino, tá? Então, eu sempre falo assim, vamos ter um pouquinho de moderação. O que é o normal? O que seria o interessante? 3 xícaras por dia. Ai, Marília, mas eu tomo 1 litro. Estás cometendo um excesso, tá? Então, isso a gente precisa deixar claro. E aí, também, entender que a cafeína é um estimulante. E quando a gente toma muito café porque a gente está precisando ser estimulado, aí vale a pergunta, por que tu está precisando ser estimulado? Boa. Será que é só um cansaço da rotina? Será que não está faltando aí olhar para uns exames, ver se não está faltando um nutriente, alguma coisa? Porque se tu precisa de muita cafeína para estar disposto, peraí, tem alguma coisa errada também, tá? Então, avaliar isso é importante, né? Eu amo café também, sou cafezeira. Mas eu tento me autorregular, porque pra mim, eu sou uma metabolizadora lenta de cafeína. Significa o quê? Cafeína demora a sair do meu corpo. Se eu tomo café depois das 4, eu não durmo à noite. Não é que eu não durmo, eu demoro a pegar no sono. E aí, às vezes, a gente vê uma queixa em comum no consultório. Ai, eu custo dormir, meu sono tá muito leve. Tá tomando café até que horas? Ah, eu tomo aquele cafezinho antes de dormir, que é uma beleza. Gente, não dá. Não dá, né? A cafeína, pra quem tem esse problema de sono, pra quem é metabolizador lento de cafeína, até as 4 da tarde, no máximo, tu vai tomar o teu último cafezinho e deu. E aí, se tu quer continuar tomando por causa do paladar, aí vamos para um descafeinado, tá? Então, esse é o ponto sobre o café. Eu quero entrar no assunto polêmico, porque ainda dá tempo. Ai, meu Deus. Se tu não se sentir confortável em falar, fica muito tranquilo. Mas a gente tem visto muito, né, o uso de injeções, né? Veio o caso do Ozempic, tá evoluindo para Mounjaro, para essas coisas todas, assim, né? Quando a gente fala em treino, que a gente já recebeu aqui também personal, né? E a gente fala agora em nutrição, como que é o olhar desses especialistas para esse tipo de solução que algumas pessoas estão encontrando, assim? Excelente pergunta e excelente assunto, tá? Qualquer profissional da área da saúde que trate obesidade, que se posicionar contra essas medicações, esse profissional está errado, tá? Por que eu falo que esse profissional está errado? A obesidade é uma doença crônica, tá? E ser uma doença crônica faz dela a necessidade de tratamento crônico, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Gente, eu já estive do outro lado. Eu sei o quão difícil é se manter magra, tá? É uma luta eterna. Quem passou por um processo de emagrecimento uma vez na vida tem uma alteração metabólica gigantesca que faz com que esse metabolismo sempre vá tentar recuperar o peso perdido. Então, gente, tratar a obesidade com medicação é ter um tratamento adequado para a tua doença. Então, não é sinal de fraqueza, não é sinal de preguiça, não é porque tu não consegue fazer dieta. Não. Tu tem um metabolismo trabalhando contra você. Gente, é horrível. Só para vocês entenderem como funciona, o nosso hipotálamo, ele registra o nosso peso máximo como nosso peso ideal. Então, eu que tive lá quase 80 quilos, o meu cérebro entendeu que esse é meu peso ideal. Olha que loucura. É uma loucura, gente. E aí, o cérebro não registre meu peso atual. Grávida. Bem observado. Na gravidez não entra esse registro. Ai, que bom. A gravidez é um evento imunológico totalmente diferente de qualquer outro. Então, o registro da gravidez, do peso máximo da gravidez, não entra nesse registro de peso máximo, Legal. Tá? Olha que o nosso corpo ele é inteligente. Ele é inteligente. Então, o que acontece, né? Eu lá perdi meus 25 quilos. Automaticamente, o meu corpo começa a aumentar o meu hormônio da fome e diminuir o da saciedade. Olha só, então ele altera ali grelina e leptina, que são esses 2 hormônios envolvidos com fome e saciedade. Então, tu começa a ter um aumento de fome absurdo e uma diminuição de saciedade. Então, tu começa a comer e tu percebe assim, ó,
caramba, eu quero continuar comendo, porque eu não estou saciada. E é onde tu começa a recuperar o peso perdido. Gente, apenas 10% das pessoas que emagrecem conseguem se manter no peso perdido. 90% das pessoas voltam a engordar. E não importa os meios, porque muita gente fala assim, tá usando canetinha, vai parar de usar canetinha, vai voltar a engordar. Não é por causa da canetinha que tu vai voltar a engordar. É o teu metabolismo que vai fazer tu voltar a engordar. Né? Então, assim, a gente trabalha com uma margem de reganho que é fisiológica, que pode acontecer e é normal, de 4 a 5 quilos. Mas o que a gente vê acontecer? A pessoa recuperar praticamente tudo e às vezes até um pouco mais, tá? E não é por causa da medicação. É o teu metabolismo lutando para fazer você voltar para aquele peso que ele entende como peso ideal. Então eu, como profissional da área da saúde, eu só posso ficar feliz com esses novos medicamentos que são seguros, tá? Que tem indicação de serem usados a longo prazo, porque até então a gente não tinha nenhuma medicação assim. Tá? Por exemplo, o Mounjaro, ele consegue gerar um emagrecimento semelhante a uma cirurgia bariátrica. Nossa. Isso é revolucionário, gente. É revolucionário. Infelizmente, ainda o alto custo, né? Mas sim, eu como profissional da área da saúde, eu só posso ficar muito feliz com isso. Não esquecendo que alimentação e exercício físico precisam estar presentes, tá? Porque, como eu falei, a gente tem muitos efeitos positivos, mas pode ter efeitos negativos, né? E aí de nada tu tá lá, não adianta tu tá lá magra e desnutrida, né? Então, comprar essas coisas no mercado negro, né? Também não é aconselhável. Tá bastante, né? Não é aconselhável. Por causa do preço, né? Então, assim, a gente sabe também que boa parte do peso perdido é de massa magra, e aí entra a importância de ter o acompanhamento nutricional e treino, né? Exercício para tentar minimizar esses danos, né? Eu acho que é até 26%, se eu não me engano, do peso perdido pode ser de massa magra, tá? Então é bastante coisa. Então o profissional nutricionista, ele tem que estar ali aliado a um médico, a um personal trainer para fazer todo o tratamento da forma correta. Mas sim, muito bom. Boa. Fico muito feliz com a evolução da medicina nesse sentido. Que legal. Marília, estamos nos encaminhando para o final do podcast. Ai, gente, passa rápido, né? Eu ficaria aqui horas. Eu falei. A gente quer fazer algumas perguntas para finalizar, assim. Uma delas, né? E não é aquela que eu costumo fazer. Eu queria que tu colocasse agora na mesa um alimento, se tu pudesse escolher, assim, ó, eu quero um alimento só para as pessoas que estão nos ouvindo, que pode melhorar a performance delas, que não poderia faltar. Tu diz performance na vida, no treino, no quê, assim? Porque na vida, de maneira geral, assim, na vida mesmo. Tá, é que assim, ó, isso é um pouco complexo. Tem muitos. Porque assim, ó, vamos pensar. Pra gente ter energia pra treinar, pra viver, a gente precisa de carboidratos. Tá, boa. Tá? E aí, também pensando na parte nutricional da coisa, vamos pensar assim, uma B12, né? B12 é tão importante, tão vital pra parte cognitiva, pra músculo, pra tudo, né? A gente precisa aí de carne vermelha. Entendi. Né? Então, assim, fica muito difícil. Um alimento só. O que eu poderia dizer? Uma refeição. Arroz, feijão, vegetais e proteína. Boa. Se a gente refeição botar isso num prato e comer isso todo dia, a gente vai ter saúde. Boa. Gostei. Boa. E a última, né? Pergunta e não menos importante. Hoje, né, olhando a tua trajetória até aqui, que a gente, inclusive, também admira muito, né, e te ouvindo falar cada vez mais, assim, o tanto que tu se dedica, a gente percebe isso claramente. Brilho no olho. O brilho no olho por falar, né? E tanto estudo que a gente sabe que tu estuda muito para estar falando tudo isso aqui para todo mundo, né? E quantas vidas que tu impactou, que era o teu objetivo inicial, né? As nossas, a minha, a da Paty, né? Em diversos momentos, tu foi apoio e auxílio nessa questão da alimentação e da performance. E aí, dito isso, eu queria que tu pensasse um pouquinho lá atrás, quando tu começou nessa área. Qual seria o conselho que tu daria para aquela Marília, lá no início, assim? Olha, o conselho que eu daria para aquela Marília é para ela não desistir. Né? Que talvez se eu tivesse ouvido as outras pessoas que falaram pra mim assim, tu é louca, vai mudar agora, aos 27 anos. Se eu quisesse morrer aos 28, talvez fosse tarde, né? Então eu acho que o não desistir daquilo que a gente tem na cabeça, sabe aquela inquietude? Mas eu poderia fazer isso, eu poderia... Vai lá e faz, né? O máximo que pode acontecer é a gente ter uma decepção, e decepção não mata, né? Serve de bagagem pra gente. Então, eu diria pra ela, realmente, não desista, porque vai dar certo. Eu acho que quando a gente coloca amor, quando a gente coloca o outro, né?
no nosso centro de trabalho, no nosso centro da nossa vida, a gente consegue tudo que a gente quer. Porque qual foi o meu objetivo em me tornar nutricionista? Eu nunca me esqueço que eu falava isso pros professores, porque os professores falavam assim, ó, tu é louca, guria, sai daqui, tu nunca vai ganhar dinheiro sendo nutricionista, volta pro teu direito. Falavam isso pra mim, juro. Tive muitos professores que falaram isso, volta pro teu direito, tu nunca vai ganhar dinheiro sendo nutri. E eu falava assim, ó, mais do que ganhar dinheiro, eu quero mudar a vida das pessoas como eu mudei a minha. Nossa, sim. É isso que eu falava, eu quero mudar a vida das pessoas como eu mudei a minha. E hoje eu posso falar pra vocês, muita gente mudou a vida. Se curou de doenças, conseguiu entrar em remissão de doenças autoimunes com a ajuda do meu trabalho. Então não tem nada mais gratificante que isso, né? O dinheiro vem como consequência. E esse é um motor que faz a gente estudar mais, querer mais, entregar mais, trabalhar mais. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o motor. Marília, que lindo a tua participação. Muito obrigada. Foi fantástico. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo já se impressionou com tantas falas. O que me impressiona muito sempre na tua carreira é o fato de tu realmente valorizar todos os profissionais, né? Sim. Não é uma coisa assim, a nutrição resolve tudo, esquece o resto, né? Então, olha o quanto a gente falou aqui sobre exercício, agora sobre medicação, que isso ajuda. A gente não caminha sozinho. Exato. Em nenhuma área. Então, esse eu acho que é um grande diferencial que tu trouxe há bastante tempo, né? Que agora tá até virando modinha, né? Todo mundo quer se ajudar, ok? É muito mais por status do que de verdade, né? A gente sente essa verdade em ti, então isso é muito bonito. Muito obrigada. Espero que quem esteja nos ouvindo tenha conseguido anotar folhas e folhas, né, de dicas e de informações valiosas. Mas para quem está nos ouvindo e que continuar te ouvindo e te vendo e aprendendo contigo, fala para elas aonde que elas podem te encontrar, o teu Insta, enfim, as tuas redes, por favor. Sim, né? Eu estou lá diariamente, isso é uma coisa que eu também me orgulho, tá? Tô lá diariamente, pelo menos nos stories eu apareço. Que não é fácil, né? Não, nem um pouco. Estar presente nas redes todo dia não é fácil. Então é o Marília G. Spillery, tá? Eu não tenho Nutri lá no meu @, porque sou eu, né? Lá vocês vão ver a Marília mãe, a Marília com os cachorros, com os gatos, a Marília nutricionista, a Marília que erra, que falha, mas é a Marília, tá? Então é Marília G. Spillery, meu Insta. E em breve lançarei o Leve com Marília. Isso, pode fazer que é o publi meu aqui. projeto. Tá certo. Que vai ser bem legal também, vai estar disponível para todo mundo para comprar e colocar um pouco do meu trabalho em prática aí no seu dia a dia por um precinho bem baratex. Uau, maravilhosa. Rê, muito obrigada por todo o movimento, né, toda a organização. Esse episódio foi praticamente todo produzido pela Rê. A gente chegou, ela já estava aqui organizando junto com o Arthur, então muito obrigada também. Para quem está nos ouvindo, né, gente, a gente sempre encerra o podcast falando sobre encontrar beleza no caos. E aproveitando que a Marília está aqui, então a gente vai melhorar ainda mais essa frase, né? Que a gente encontre beleza no caos e nutrição nos alimentos que a gente vai acessar, né? Que seja sobre realmente se nutrir e não só sobre comer. Exatamente, né? exatamente. Mulheres que estão nos ouvindo, nos sigam nas redes sociais, no YouTube, né? Esse episódio vai estar disponível para vocês. Deixem os comentários, as perguntas de vocês, que a gente vai entrar em contato para responder assim que possível. E a gente espera vocês no próximo episódio com muita gente bonita, bem-humorada e inteligente nessa mesa, que é o que a gente gosta de trazer para vocês. Marília, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Fica a nossa honra, né? E a gente vai conversando. Inclusive, no Instagram da Marília, ela apresenta muito sobre a família, sobre o filho maravilhoso. E a gente é suspeita para falar, né? Sobre aquele marido maravilhoso também. Ai, as primas. Somos primas, não tem como não falar. Então, vale a pena seguir a Marília e continuar aprendendo com ela todos os dias. Muito obrigada, gente. Até breve. Obrigada também. Obrigada.